Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva, nós estamos lendo a Bíblia e nós pretendemos ler até o final do ano, se Deus quiser. Só que eu estou um pouco atrasada, eu tenho que correr mais um pouco, gente. Eu vou ter que gravar 2 vídeos por dia, para só um mês, só durante um mês. Porque até na metade do mês de julho, as minhas postagens tem, eu quero alcançar metade da Bíblia. Olha o tanto que falta ainda, ó. Eu sou meio que pelas páginas, está dando 8 páginas por dia. E no máximo que a gente lê é 4. Por isso que eu acho que vou ter que postar 2 por dia. Até dar na metade de julho. Pra gente ler metade. Pra conseguir ler até final do ano, se Deus quiser. Meus queridos, eu queria que você comentasse. Você está acompanhando comigo? Quem que está acompanhando comigo? Eu sei que tem pessoas acompanhando, mas eu não sei quem é. Fala pra mim de onde você está acompanhando, qual cidade que você é. Ou se você já é meu parente. Ou se você está em outro estado. É bom saber, né, gente? Nós temos que interagir. Perguntar alguma coisa, se você quiser, se vocês quiserem. Tá bom? E eu aguardo vocês. Eu quero que vocês comentem, por favor. Dá o like, inscrevam. Se você está gostando de acompanhar aí, ainda não inscreveu, inscreva. Para você fazer parte da nossa família aqui. Família de Deus. Então vamos continuar, ó. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 19 de 1 Crônicas. Agora passou a parte das descendências, viu, gente? Agora tá melhor. Que aqui tanto de nome, nosso Deus, realmente é complicado. Eu nem sei falar direito os nomes. Os nomes difíceis. Mas agora já passou aquela parte. Então vamos empenhar. Vamos acompanhar, porque tá vindo livros aí pra frente, uns livros bacanas. Salmos, Provérbios, Cânticos, Cantares. Muito livro bacana para a gente aprender a palavra de Deus. Vamos começar. Capítulo 19 de 1 Crônicas. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Arum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Olha, gente, nós nunca devemos achar demais, né? Olha que confusão que deu. E fofoca também, nesse fofoqueiro aqui, ó. E achou uma coisa, mas não era. Davi estava fazendo isso com pureza de coração. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores contrataram o rei Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército.
os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Capítulo 20, 1 Crônicas. A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos ornamentada com pedras preciosas. Olha, gente, que desperdício, né? Uma coroa desse valor, com tanto ouro, tantas pedras preciosas, na cabeça de um ídolo. Mas era a fé do povo lá, e o povo investia tudo nisso. A fé do povo, a Bíblia fala o povo estrangeiro, no povo pagão, que tinha os deuses estranhos. Então, repetindo, Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ponto. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerra contra os filisteus. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Ponto, né? Vou ler de novo porque ele sem pontuação é muito feio. Não dá para entender direito. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Era a raça dos gigantes, tá? Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão.
Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 21 de 1 Crônicas. O recenseamento e a sua punição. Olha, gente, o erro que Davi cometeu. Nós já lemos isso lá atrás, lembrando que está até repetindo o que já passou. Mas nós temos que ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Mais Deus vai revelando para a gente, né, aquilo que está oculto, né, aquilo que, né, não é para qualquer um entender. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, muitas pessoas lêem a Bíblia e não entendem. Mas quando a gente já entregou a vida para Jesus, e nós buscamos a Deus de todo o coração, nós entendemos. Deus revela para a gente. Então, Deus não revela para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você vê que Jesus, ele pregava e muitas coisas ele falava por parábolas. Aí os discípulos falavam assim, por que o Senhor fala por parábolas? Ele falou assim, porque a voz é liberado, né? Vocês entenderem o reino de Deus. É dado o conhecimento do reino de Deus, mas aos outros não lhe é dado. Então tem coisas que o povo do mundo não entende. As pessoas que ainda não aceitam Jesus, né? Assim como Senhor, como dono, como Salvador. Aí a intimidade do Senhor é para aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Continuando. O recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Viu, gente? Satanás levantou contra Israel. E como Davi estava numa posição acima, né, que era rei, Satanás falou no ouvido dele, ó, faz um recenseamento contra o povo. Se Deus fala, olha para vocês verem, se Deus fala lá com Abraão, Jacó, desde o começo da Bíblia, que ia multiplicar a descendência, né, deles como a areia da praia, como as estrelas do céu, falou que não teria jeito de contar. Então, se isso já era promessa, Davi já conhecia a palavra de Deus, então ele não vigiou, né? Fez besteira. Não é para contar. Mas quem nunca erra, né? Nós também erramos muito hoje. A gente acha fácil de ver o erro do outro, como eu estou vendo de Davi. Porque a Bíblia já fala que ele errou, né? Mas a gente erra também, e muito. Então Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpas? Por que deveria trazer culpas sobre Israel? Olha só, gente, até o comandante lá do exército de Davi, que era Joabe, ele viu que estava errado, mas Davi não viu, porque Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a fazer isso. Até o servo dele viu que estava errado. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo o Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda.
Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. É o mesmo que profeta, né? Aquele tempo tem hora que eles falavam vidente, tem hora que falavam profeta, mas falava com Deus, né? Deus mandava recado através dele, é profeta. Mas chamava também de vidente, por isso que está aqui. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, ou seja, a Deus. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Lembrando, gente, que é Deus que mostrou para ele o anjo, Deus que abriu os olhos espirituais dele, abriu os olhos dele para ver, né, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque o anjo, a gente não vê anjo, não. A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que crê e os livram. E os livra, né? Então, mas a gente não vê os anjos. Mas a gente crê que existe, que está ao nosso redor. Mas aí Deus mostrou para Davi o anjo. Ele viu o anjo entre o céu e a terra. Então Davi disse a Deus, não... Aí eles se humilharam, né, arrependeram, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo. Olha, até Araúna viu o anjo. Viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso, chegou Davi e, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera-o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos,
o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Viu, gente? Essa parte é muito importante a gente aprender. Olha o que Davi fez. Davi era um homem justo, apesar dos erros, né, que todo mundo erra. Ele errava muito, mas ele foi um homem, é o único homem que foi falado segundo o coração de Deus. E Davi falou assim, pensou assim, que graça que tem, que sacrifício eu vou fazer? Se eu vou dar tudo para Deus, vou fazer um altar para Deus na sua terra e oferecer os seus bois. Se Deus mandou ele fazer, para ele fazer. É com os recursos do rei, de Davi. Então, mesmo que o outro desse, não é certo ele aceitar. Como ele não aceitou. Ele falou, não, faz questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Né, gente? Nós nunca devemos oferecer a Deus aquilo que não nos custe nada, aquilo que está sobrando. Né? Às vezes, em questão de ofertas, né, na igreja, às vezes, na hora da oferta, as pessoas mexem no bolso, vê se tem umas moedinhas de 5 centavos lá, 10 centavos, um dinheirinho sobrando e dá ela de oferta. Só para não passar vergonha de não ofertar nada. Mas nunca deve oferecer a Deus uma coisa que não vale nada para você. Se não vale nada para você, muito menos para Deus, que é dono de tudo. Deus é Deus, gente, não é qualquer um, não. Quando a gente vai dar um presente para uma pessoa importante, a gente não quer dar uma coisa boa? E Deus é o mais importante de todos. Deus é o maior dos maiores. Né? Deus não se compara com ninguém. Vamos continuar para acabar ler esse capítulo aqui, ó, que o celular está querendo desligar. Vamos ver se vai dar tempo. Aquilo que não custa nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Ele viu o anjo e ficou amedrontado.